O amor de Jesus nos constrange a um entendimento de que na expectativa de Jesus é a seguinte expectativa: eu morri por você. Sofri 6 horas pendurado naquela cruz. Eu não conseguia respirar, porque os meus braços estavam doendo, os meus músculos ardiam. E quando eu puxava as minhas mãos, por causa do peso sobre os meus pés, cravados naquela cruz, os meus braços doíam, porque também estavam pregados ali. Eu sofri por você. O que eu espero de você é que você viva para mim. Agora, lembremos-nos de uma coisa: a ausência da misericórdia de Deus é o seu juízo e a sua ira. Lembrem-se, misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Mas se eu desprezo essa misericórdia, o que acontece? Ela sai de cena e me resta apenas o juízo de Deus e a sua ira. Fica claro aqui que a misericórdia de Deus tem tempo limitado. Ela não é ad eterna. Em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7, nós lemos o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Horrenda coisa é cairmos nas mãos do Deus vivo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. Se você despreza essa misericórdia, se você não dá valor à misericórdia que Deus exerceu na sua vida, meu querido, eu quero te dizer algo. Eu oro a Deus para que não aconteça contigo o que está previsto aqui na palavra dele. Se você não dá o valor devido à misericórdia que Deus exerceu na tua vida, eu lamento profundamente pelo seu destino, querido. Seja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bom dia para todos. Bom dia também aos nossos amados e queridos irmãos e amigos que nos acompanham também pela internet, participando deste culto ao Senhor nosso Deus. Irmãos, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João escreveu, no capítulo 8, a partir do verso 1. Uma história bastante conhecida de todos nós, e creio que Deus tem muito a nos falar nesta manhã de hoje. Manhã de Santa Ceia, manhã onde nós vamos celebrar a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 8, a partir do verso 1. Diz assim a sagrada e santa palavra de Deus. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, porém, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus,
E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Amém. Oremos, amados. Querido Pai, querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Senhor amado, aqui está, Senhor, uma porção da palavra que o Senhor deixou para todos nós. Com toda certeza, teu Espírito quer nos ensinar algo nesta manhã. E é por esta razão que invocamos a Ti, ó Deus. Invocamos ao Deus Todo-Poderoso, que através do seu Santo Espírito nos ensine nesta manhã, que ministre aos nossos corações, que fale, ó Deus querido, no nosso profundo da nossa alma. Meu Deus, que ministre lá, Deus, naquele lugarzinho escondido, que precisa receber a Tua luz. Pai amado, ajuda-nos. Senhor, entenda que somos pó, Pai. Somos limitados. Senhor, eu te peço que o Senhor tenha compaixão de nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos ajude nesta hora. Quanto a mim, Senhor, sou teu servo, não sou nada, meu Senhor, nada, e não significo nada, meu Deus. E Pai, eu quero muito ser usado por Ti nesta manhã, mas peço a Tua graça, Senhor, que não seja a minha palavra, mas que seja o Senhor falando através de mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém. E amém, queridos. Podemos nos acertar? Amados, a mensagem desta manhã tem tudo a ver com a minha experiência pessoal. E gostaria muito que os irmãos ouvissem, meditassem, prestassem atenção no que vai ser dito aqui, porque tudo isso que vai ser falado aqui nesta manhã tem tudo a ver comigo. Porque nós vamos falar sobre as misericórdias de Deus. Um dos seus atributos mais fantásticos, mais lindos, as misericórdias do Senhor Jesus. E eu sou fruto dessas misericórdias. Não canso de dizer, sempre que tenho a oportunidade de falar, eu sempre digo isso. Eu sou fruto das misericórdias de Deus. Que se não fossem elas, meus irmãos, eu não estaria aqui hoje. É pela misericórdia de Deus que eu estou vivo, é pela misericórdia de Deus que eu cheguei até aqui, é pela misericórdia de Deus que Ele me separou do santo ministério, e é pela misericórdia de Deus que vos falo nesta manhã. Tudo pela misericórdia de Deus. Não há em mim mérito algum. E quando eu olho para a minha vida, irmãos, tá, eu tenho que reconhecer que Deus usou bastante dos seus estoques comigo. Alguém disse certa vez que a graça é recebermos aquilo que não merecemos. E misericórdia é não recebermos aquilo que merecemos. Então, misericórdia é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. E a graça é quando recebemos de Deus aquilo que não merecemos. Eu concordo com esta afirmação. O profeta Jeremias afirma em Lamentações, capítulo 3, verso 22, ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Irmãos, se nós meditássemos nisso que Jeremias falou, para mim, meus irmãos, todas as vezes que eu leio esse texto, ele explode diante dos meus olhos. Porque se não fossem as misericórdias de Deus, eu estaria fulminado agora, com toda certeza. Com toda certeza. Davi também conhece de perto dessas mesmas misericórdias. No Salmo 51, verso 1, ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão
das tuas misericórdias. Como é que essas misericórdias funcionam na nossa vida, meus irmãos? Como é que elas trabalham em nós? Vai ser o motivo da mensagem desta manhã. Mas vamos dar uma analisada primeiro no contexto bíblico aonde aconteceu esse episódio. Nesses dias em que aconteceu esse episódio, os judeus comemoravam a festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos? Exatamente no dia que acontecia esse fato, Jesus estava no ápice da festa, bem no ápice mesmo dela. A festa durava uma semana, já estava bem avançado da festa. A festa dos tabernáculos é o de maior significado profético. É comemorado no 15º dia do mês de Trish, 2 semanas após o Rosh Hashanah. Usualmente cai no final de setembro ou no princípio de outubro. A festa dos tabernáculos, ou festa da colheita, era originalmente uma festa agrícola, assim como a Páscoa e o Pentecoste. Apesar disso, Deus lhe atribui um significado histórico. A lembrança da peregrinação pelo deserto e o sustento pelo Senhor. A fragilidade das tendas que o povo construía era uma lembrança da fragilidade do povo quando peregrinou os 40 anos no deserto. Sem dúvida alguma, um dos maiores exemplos da misericórdia divina registrado na Bíblia. Festa dos tabernáculos, irmãos. Ela era realizada anualmente para que o povo judeu se lembrasse da sua origem, de onde eles foram tirados, o caminho que foi percorrido e a sua dependência de Deus. 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões, andando por um deserto escaldante. Vocês tentem imaginar uma logística desse porte. Ela é inconcebível, irmãos. Inconcebível. Você pegar 3 milhões de pessoas, mulheres, crianças, gado. Tenta imaginar algo assim. E todo aquele cortejo no meio de um deserto escaldante. Um dos maiores milagres que poderiam ter acontecido. Mas Deus o fez, baseado única e exclusivamente na sua santa misericórdia. E esse, meu Deus, meus irmãos, é o parâmetro que nós vamos lançar mão agora para entendermos o que Deus quer nos falar nesta manhã. Jesus, no capítulo 7, depois que ele tem um debate com os religiosos, e esses religiosos intentavam matá-lo, como sempre, né? Todos eles, todas as vezes, e precisou que Nicodemos entrasse no circuito para aplacar um pouco a ira destes homens, desses religiosos, dizendo: a nossa lei, por acaso, está registrado que alguém não tenha o direito de se defender? E aí ele foi retrucado pelo que tinha falado, mas ele tentou apaziguar os ânimos. E depois o texto, no último versículo do capítulo 7, a gente vê a seguinte menção: que todos foram para a sua casa. E no capítulo 8, no verso 1, nós lemos o quê? Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Por que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, irmãos? Para orar. Era o seu lugar preferido, para estar próximo de Deus, em comunhão com o Pai. Ele, mais uma vez, passou a noite orando. Mas por que ele passou a noite orando? Porque ele estava diante de uma situação terrível, de perseguição, de oposição e correndo o risco de morte. E ele foi até Deus, buscar de Deus a sua orientação. Então, depois de uma noite inteira em oração no Monte das Oliveiras, Jesus foi para o templo e ensinava o povo ali. Agora, olha que coisa interessante. Em plena festa dos tabernáculos,
que tem a conotação do uso da misericórdia de Deus com o povo, com toda aquela multidão passando pelo deserto, aquela logística fantástica que teve que ser feita e somente Deus poderia controlar isso. E Jesus no templo não fora, no pátio do templo, mas na área do templo, ensinando o povo, é quando eles trazem uma mulher, pega em pecado de adultério, jogam esta mulher na frente de Jesus, pedindo a morte dela. Olha que coisa interessante, que contraste fantástico. Comemoravam a misericórdia de Deus, falavam da misericórdia de Deus, estava no pátio externo da casa de Deus, mas pediam a morte de uma mulher que foi pega em pecado. Começa a desenhar aí algo muito impressionante, que vale a pena nós buscarmos aqui, nesse texto. E aqui, meus irmãos, nesse pequeno texto, eu pelo menos, foi o que o Espírito Santo me mostrou, 3 princípios, falamos disso hoje, 3 lições importantes para as nossas vidas, que eu gostaria de compartilhar com vocês, falando até um pouco do mesmo fato como Deus tratou comigo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui é: as misericórdias de Deus nos trazem proteção. Lá em João 17, 53, 8, 1, tá? Em especial o verso 1 do capítulo 8, e cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, como eu falei agora há pouco. Todos os religiosos foram para suas casas. Acabou o expediente deles. Não havia mais necessidade de fazer mais nada. Cumpriram o basicão, né? Fizeram o que era necessário, somente o que era necessário. Mas Jesus andou mais uma milha. Jesus andou mais um pouco. Ele foi para o monte orar. E aí, meus irmãos, eu começo a aprender. Jesus buscava a ajuda de Deus. Era um momento crucial, um momento importante, um momento de dificuldade, um momento de conflito, um momento em que Jesus precisava da orientação do Pai em como proceder. Era um momento difícil onde Jesus corria o risco de morte. E uma armadilha, irmãos, estava sendo configurada ali. E que armadilha era essa? Preste atenção nisso. Durante o período da gestão romana, do Império Romano no mundo, o Império Romano não autorizava os judeus a infligirem a pena de morte segundo a sua lei. Dentro da lei havia algumas situações, tá, que exigiam que a pena de morte fosse aplicada. Mas o romano, ele não permitia que essas penas fossem aplicadas dentro do seu domínio. Interessante isso, né? Por outro lado, a lei exigia, a lei mosaica, exigia que a pena fosse cumprida. Agora, preste atenção. Os judeus, os religiosos, os escribas e os fariseus, quando tomam aquela mulher e a lançam na frente de Jesus, eles estão provocando uma armadilha para Jesus. Com qual teor? Simples. Se Jesus, naquele momento, falasse que a pena que a lei determinava, que a lei mosaica determinava, não deveria ser aplicada, ele estaria se voltando contra o povo judeu, que tinha a lei mosaica como algo extremamente sagrado. Foi Deus que deu. Como Jesus, que se diz filho dele, diz que não pode ser cumprida. Por outro lado, se Jesus fala, não, é isso mesmo, tem que ser cumprida a lei, ela tem que ser apedrejada, Jesus estaria infringindo uma determinação romana, do Império Romano, ali, em toda a área da Judéia e da Palestina. Então vamos tentar entender como eram ardilosos aqueles homens.
Eles estavam buscando uma forma de que Jesus caísse, que ele, digamos, se envolvesse nessa arapuca que estava sendo armada para ele, e dessa forma eles pudessem incriminar Jesus de alguma maneira. Ou, pelo menos, fazer com que ele caísse no desagrado do próprio povo. O apedrejamento, irmãos, está previsto lá em Levíticos, capítulo 10, capítulo 20, verso 10, fala que a mulher e o homem que fossem pegos em adultério deveriam ser apedrejados e mortos. É o que a lei determinava, é verdade. Agora, qual é a reação de Jesus? Voltando para o texto de João 8, versos 4 a 6. E pondo-o no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Mas não somente a mulher, o homem também. E eles não mencionam isso aqui. Tu, pois, que dizes? E diziam eles, tentando-o, para que tivesse de que o acusar. Era uma armadilha. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Existe uma relação direta entre buscar a Deus e receber dele as suas misericórdias. Quando Jesus vai ao Monte das Oliveiras orar, ele está buscando proteção de Deus, orientação, mas também a sua proteção. Estava se submetendo a Deus, se colocando diante dele, falou: Pai, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me oriente, eu preciso das tuas misericórdias agora sobre mim, ó Deus. As misericórdias de Deus, elas têm uma relação direta com a proteção divina. Quando clamamos por misericórdia, estamos clamando por sua proteção. Em Hebreus 4,16, nós temos um vislumbre melhor, uma luz sobre isso, que diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Existe sim, meus irmãos, uma relação de proteção advinda da misericórdia de Deus sobre nós. Davi, lá no Salmo 6, versículo 2, ele diz assim: tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. As misericórdias de Deus nos protegem e nos ajudam na nossa caminhada. Quando clamamos a Deus pelas suas misericórdias e quando nos colocamos diante dele, nos submetendo a elas, estamos recebendo dele, do Pai, a proteção de que nós precisamos para essa jornada, meus irmãos. Jesus sabia disso. E ele passa uma noite inteira em oração, porque ele estava em situação de perigo, de conflito, de perseguição, de muita oposição. Olha a armadilha que os religiosos da época aprontaram para ele. No entanto, enquanto eles foram para suas casas, Jesus foi para o monte orar e buscar a Deus por essa proteção, pelas suas misericórdias. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui, queridos, é que existe uma relação de proteção vinculada às misericórdias de Deus. Qual é a segunda lição que nós aprendemos aqui, nesse texto? Que as misericórdias de Deus sempre, e 100% das vezes, sempre contemplarão perdão e uma segunda oportunidade para nós. O mesmo texto de João 8, 4 e 5, vou ler novamente. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Preste atenção na pergunta que eles fazem para Jesus. A lei determina isso. A racionalidade humana
nos manda fazer assim. É assim que a lei dos homens determina. É assim que a nossa forma de ver a vida, de enxergar a vida, nos diz para fazermos. A nossa racionalidade sempre irá olhar para a lógica. Sempre. Todas as vezes que nos apoiarmos na nossa razão, a nossa razão vai nos indicar a nossa lógica, a lógica humana. O que julgamos como certo, como errado, o que achamos que é devido, o que não é devido. Sempre a nossa racionalidade vai nos levar nessa direção. Porque a nossa lógica é baseada em fatos e valores humanos, irmãos. Nosso julgamento é segundo estes parâmetros. A racionalidade humana não contempla o perdão e nem o recomeço. Já pararam para pensar como a nossa sociedade ela é cruel em relação a outra pessoa que precisa recomeçar a sua vida? De pessoas que vieram de algum delito ou tiveram um passado bastante obscuro, mas aceitam o Senhor Jesus, são perdoadas por Ele, se tornam novas criaturas, mas o nosso modo de olhar, a maneira como nós vemos essas pessoas, elas não podem ficar próximas de nós. Por essa razão é muito difícil para o mundo compreender a restauração do homem a partir de Deus. Eles não entendem o Evangelho, eles não compreendem a obra redentora que Jesus produz na vida do ser humano, do homem. Eles não podem entender e nem aceitar isso, porque isso foge da nossa racionalidade. A forma como Deus pensa, a forma como Deus vê, não cabe dentro do nosso quadrado, do nosso raciocínio. E é por isso que o mundo nos combate, porque é ilógico, é absurdo. O que vocês pregam, o que vocês falam, é simplesmente fora do nosso contexto. A misericórdia de Deus é baseada no seu amor e contempla o perdão que o faz esquecer de todo o mal que nós praticamos em nosso passado. Lá em Miqueias, capítulo 7, esse texto é muito lindo. A partir do verso 18, diz assim: quem é Deus semelhante a ti? Miqueias falando. Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade, ou seja, na sua misericórdia. Benignidade é quando você retém a sua ira para você poder beneficiar o outro, o teu semelhante, a outra pessoa. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. O nosso perdão, ele é tão falho, irmãos, porque nós não perdoamos como a Bíblia nos orienta a fazê-lo. Deus, quando perdoa, ele esquece. Deus, quando perdoa, ele esquece, porque a Bíblia diz assim: ele pega os nossos delitos e os nossos pecados, e como Miqueias diz aqui no versículo 19 do capítulo 8, né? Do capítulo 7, ele diz o quê? Deus pega todos esses delitos e pecados e os lança nas profundezas do oceano, no mar do esquecimento. É o que Deus faz. Então vamos ver dois grandes exemplos na Bíblia. Eu ia até trazer um exemplo até atual, mas o Espírito Santo me mostrou, não, traz os exemplos que a palavra tem aqui. E tem dois grandes exemplos na Bíblia, irmãos, que nós não prestamos atenção neles. O primeiro é de Manassés. Lá em 2 Crônicas, capítulo 33, prestem atenção nisso. Quem foi esse camarada? De todos os reis de Israel, esse foi o mais deplorável dos seres humanos que passou por esta terra.
Ele fez tudo de mal e pior. Ele foi quem instituiu a idolatria no reino de Judá. Ele colocou, como eu falei de uma outra vez aqui, um poste ídolo dentro do templo. Ele pegou o seu filho e o queimou a Moloque. Para quem não sabe, esse Deus, ele era representado em uma figura de metal que tinha os braços incandescentes, brasa viva. E ali aqueles que desejavam sacrificar a Moloque pegavam seus filhos e colocavam nos braços incandescentes desse Deus. Pois ele fez isso com o próprio filho dele. Este homem era a escória da raça humana. Agora preste atenção no que o texto de 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 9 diz. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Deus assim mesmo procurou, alertou, exortou, mas eles não deram ouvidos, eles não quiseram saber. Assim o Senhor trouxe sobre eles os capitães do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos e, amarrando-o com cadeias, o levaram para a Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele. Preste atenção agora. Manassés se humilhou diante de Deus, lá, ligados por todas aquelas cadeias, numa situação totalmente insalubre, desprovido das glórias do seu palácio, ali, naquele buraco. Manassés se inclina diante de Deus, se humilha. Agora, olhem que coisa linda aqui. E fez-lhe oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e tornou a trazê-lo a Jerusalém, ao seu reino. Então, preste atenção, versículo 14. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele se arrependeu, irmãos. Ele se arrependeu. Este homem tenebroso se arrependeu. Esta figura deplorável se arrependeu. Se humilhou diante de Deus. E Deus aceitou a sua humilhação e o perdoou. E no verso 15 diz, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, que ele tinha colocado lá. O ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Olha o que o arrependimento faz. Ele muda, ele transforma, ele muda seu caráter, a sua vida. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele sacrifício de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que preste atenção, ele ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Ele deu uma ordem. Antes, ele tinha instituído a idolatria na nação. Preste atenção nisso, queridos. Na humilhação que esse homem teve diante de Deus, Deus o ouviu e o perdoou. E ele transformou a vida desse sujeito. Aos nossos olhos, esse cara merecia o inferno mais incandescente. Se Deus tivesse coisa pior do que o inferno, era o que Manassés merecia. No nosso juízo, eu mandaria ele para lá. Eu não aceitaria nem que ele se derretesse em pedido de perdão. Eu mandaria Manassés para o inferno. Queimou o próprio filho. Esse cara não merece perdão. Mas vamos falar de outro cara deplorável também? Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo. Saulo, como ele era chamado antes, ficou determinado a erradicar os cristãos
e fez isso de forma implacável na sua busca, pois acreditava que estava agindo em nome de Deus. Mas isso não justificava os atos dele. Indiscutivelmente, não há ninguém mais assustador ou mais cruel do que um terrorista religioso. E Paulo era um jihadista. Ele era assim. Especialmente quando se acredita estar fazendo a vontade do Senhor, matando pessoas inocentes. Isso é exatamente o que Saulo de Tarso era. O que o jihadista faz? Ele acha que o que ele está fazendo está certo. Ele acha que explodindo pessoas está certo. Ele está fazendo o que Alá manda ele fazer. É o que ele crê. Saulo na época, agia na mesma proporção. Mesmo que eu bata de frente com alguns teólogos, esse era Saulo. Mas vamos continuar entendendo aqui um pouco mais o que o texto diz. Ele era um terrorista religioso. Em Atos 8:3, temos a seguinte declaração: Saulo, porém, assolava a igreja. Essa palavra assolar, meus irmãos, é dizimar. É vir igual um rolo compressor. Sem perdão. Sem escutar razões. O que importa é o que eu penso. Não importa o que você pensa. Você, para mim, é uma tragédia. E eu tenho que eliminar você. Isso era o que vinha na mente de Paulo. Na época, Saulo. Ele entrava pelas casas e arrastando homens e mulheres. Isso é declaração, tá? Está escrito lá em Atos, capítulo 8, verso 3. O que eu estou lendo está escrito na Bíblia. Então, ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres, encarcerava-os no cárcere. Mas um dia, esse homem criminoso encontrou Jesus. E ele tornou-se um Paulo. Obteve o perdão de Deus e teve a sua segunda chance. Vocês entendem, irmãos? A misericórdia de Deus, ela contempla um recomeço. Ela contempla uma segunda oportunidade. Se você se arrepende de fato dos seus pecados, se você se humilha diante de Deus, você tem essa oportunidade, Deus vai mudar você, Ele vai te transformar, Ele vai te tornar uma nova pessoa. É isso que o Evangelho faz. Mas continuando, lá em Atos, no capítulo 20, verso 18, lemos o seguinte, a partir do 18: E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. É isso que a misericórdia produz. Este homem que antes entrava nas casas e arrastava os cristãos pelas ruas e os encarcerava, e muitos morreram sob a sua mão. Este mesmo homem agora entrava nas casas e pregava o testemunho do Evangelho. Falava do amor de Deus, falava das misericórdias do Senhor, contava de si mesmo o que Deus produziu na sua vida, o que Deus fez com ele. Eu era um Saulo antes, hoje eu sou um Paulo. É isso que a misericórdia faz, irmãos. Existe algo mais poderoso do que isso, queridos. Eu posso testificar disso na minha própria vida. Eu posso olhar para o meu passado, olhar para as coisas erradas que eu fiz lá atrás, e assim como Paulo se envergonhava, também me envergonho hoje. E olha o que Deus fez comigo. E olha o que Deus fez com Paulo.
E olha o que Deus fez com Manassés. Essas misericórdias que de um Deus infinito, maravilhoso e poderoso, que contempla para nós essa segunda chance, essa segunda oportunidade, que não olha o nosso passado negro, definitivamente ele enterra. Voltando para o texto que nós lemos, irmãos, em João 8, no versículo 10 e 11, lemos assim: endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu, presta atenção, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Você tem a sua segunda chance. Não peca mais. Foi a mesma coisa que Jesus falou para aquele homem que ele curou lá no tanque de Betesda. Quando este homem chegou lá no templo, quando Jesus chegou no templo, o homem estava lá, cultuando ao Deus verdadeiro. E Jesus chega para ele e fala assim: cuidado para você não pecar novamente e coisa pior te acontecer. Esta segunda chance é preciosa demais, e todos nós aqui tivemos ela. Todos nós. Cada um de nós tivemos a nossa segunda chance. Estamos nessa trilha. Vocês entendem agora o que está em jogo, irmão? Quando nós não aproveitamos esse instrumento poderoso da graça divina, esse atributo lindo de Deus, que é a misericórdia dele para conosco. Gente, nós éramos o lixo. O lixo. Nós éramos um monturo de lixo. Mesmo assim, Deus nos aceitou de volta. A última lição que eu aprendo aqui, queridos, encerro com ela. As misericórdias de Deus nos constrangem a uma mudança. Aqui também no texto de João capítulo 8, a partir do verso 7, nós lemos assim: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio dele. No meio. A palavra redarguir, tá? No grego é elégiko, quer dizer repreendido. Quando Jesus olha para aqueles homens, para aqueles acusadores, já estavam com a pedra na mão para lançar naquela mulher, que segundo a lei merecia ser morta, porque ela pecou, e a lei determinava que ela tinha que ser apedrejada. Eu preciso que vocês entendam o seguinte: a misericórdia de Deus é quando não recebemos aquilo que realmente merecemos. Ela merecia ser apedrejada, mas não foi. E a palavra de Deus mostra aqui claramente que a consciência daqueles homens arderam. E de tal forma ardeu, que eles perceberam que a condição deles era tão ou mais terrível do que daquela mulher. E que eles não tinham moral, eles não tinham condição alguma de serem os juízes dela. Por isso que Jesus nos fala para não julgarmos o nosso irmão. Por isso que Jesus nos adverte contra um juízo temerário. Não temos essa condição em nós, irmãos. Não temos. Jesus é contra o pecado, queridos. Ele abomina pecado. Ele chega para essa mulher e diz: olha, você vai agora, você tem a sua segunda chance, mas não peque mais. Acabou. É outra vida a partir de agora.
Toda a misericórdia de Deus é baseada no seu infinito amor. E o seu infinito amor é que nos constrange a uma mudança de atitude. Olha só o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por eles morreu e ressuscitou. O que o texto está dizendo é o seguinte: o amor de Jesus nos constrange a um entendimento de que na expectativa de Jesus é a seguinte expectativa: eu morri por você, sofri 6 horas pendurado naquela cruz, eu não conseguia respirar, porque os meus braços estavam doendo, os meus músculos ardiam, e quando eu puxava as minhas mãos, por causa do peso sobre os meus pés, cravados naquela cruz, os meus braços doíam, porque também estavam pregados ali. Eu sofri por você. O que eu espero de você é que você viva para mim. É o que está escrito aqui no texto. É a tradução do que eu acabei de ler agora. Essa é a expectativa de Jesus. Constranger, irmãos. Grego suneko. Quer dizer pressionar por todos os lados. Sabe o que quer dizer? Quando o amor de Deus nos constrange, só resta uma saída. Só tem uma saída. É você fazer o que Manassés fez. É se jogar no chão e dizer: quão podre eu sou, Senhor. Tem misericórdia de mim. É fazer como aquele publicano no templo, que não conseguia levantar a sua face e olhar para Deus. Só tem essa saída. Ou então você rejeita esse sacrifício. Ou você rejeita essa misericórdia. Agora, lembremos-nos de uma coisa: a ausência da misericórdia de Deus é o seu juízo e a sua ira. Parem para pensar nisso. Quando as misericórdias de Deus saem de cena, o que entra é justiça, é o juízo de Deus e a sua ira. Lembrem-se, misericórdia é eu não receber o que eu mereço. Mas se eu desprezo essa misericórdia, o que acontece? Ela sai de cena e me resta apenas o juízo de Deus e a sua ira. Em 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 9, nós vemos Pedro esclarecendo muito bem isso. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longâmino para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá. Presta atenção no que Pedro diz. Esse juízo vai vir. Esse juízo virá. E não importa o que o teólogo X ou Y diga, o juízo virá. E o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão, e com grande estrondo os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Fica claro aqui que a misericórdia de Deus tem tempo limitado. Ela não é ad eterna. Ela não vai durar o tempo que você acha a seu bel prazer.
Ela tem um tempo X que Deus tem lá. E é bom que todos nós entendamos uma coisa: estamos aqui hoje vivos, estamos pela misericórdia de Deus. Vamos sair pelas ruas e se chegarmos em nossas casas vivos, foi pela misericórdia de Deus. Se formos amanhã trabalhar e conseguirmos chegar no nosso trabalho, foi pela misericórdia de Deus. Se nos alimentamos, foi pela misericórdia de Deus. Pelo simples fato, meus irmãos, estamos aqui vivos por causa da misericórdia de Deus. Estou aqui hoje neste púlpito pela misericórdia de Deus. E aí a gente começa a entender uma coisa aqui, e eu vou finalizar com isso. A proporção da força e da energia que há na misericórdia de Deus em proporcionar a todos nós uma segunda oportunidade, o perdão dos nossos pecados, é a mesma força que impele a ira de Deus quando ela sai fora. O que Pedro descreve aqui, irmãos, é o juízo que vai vir. Não tem mais misericórdia. Não há mais misericórdia. Acabou. Agora é juízo. Em Gálatas capítulo 6, a partir do verso 7, nós lemos o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. E em Hebreus capítulo 10, verso 30 diz: porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, e eu darei a recompensa. Diz o Senhor, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. No verso 31 do mesmo capítulo lemos: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é cairmos nas mãos do Deus vivo, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir não tardará. Estamos às portas e na iminência desse juízo, irmãos, da volta de Jesus. A conclusão que eu tiro de tudo isso, queridos, é que se você despreza essa misericórdia, se você não dá valor à misericórdia que Deus exerceu na sua vida, meu querido, eu quero te dizer algo. Eu oro a Deus para que não aconteça contigo o que está previsto aqui na palavra dele. Se você não dá o valor devido à misericórdia que Deus exerceu na tua vida, eu lamento profundamente pelo seu destino, querido e amado irmão e irmã. Você que está me ouvindo pela internet, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é você desprezar essa misericórdia infinita que ainda está em curso, que ainda existe para todo aquele que crê em Jesus. A porta é Ele, é a única forma, é através do arrependimento, é através do choro, é através do pranto, é fazer o que os homens do passado fizeram e todos aqueles que entendem o tamanho do poder dessa misericórdia fazem. É mudança de vida. Todos estes homens se arrependeram dos seus pecados e mudaram o seu comportamento. Não são mais os mesmos que eram antes. Mudaram. Arrependimento é isso. E se sua vida continua a mesma coisa, a mesma porcaria de antes, você não se arrependeu dos seus pecados ainda. Pois corra atrás do teu prejuízo, irmão. Porque é o que a Bíblia diz. Eu desprezei durante muito tempo eu desprezei as misericórdias de Deus na minha vida. E o testemunho que eu dou para vocês hoje é que mesmo assim, Ele foi longânimo.
Ele não exerceu sobre mim o que eu merecia e o que eu mereço. Mas Ele foi longâmino comigo, como Ele está sendo com você que está me ouvindo aqui hoje pela internet, com você que está aqui hoje, nesta sala, participando do culto. Você precisa entender que Deus ainda está esperando, Ele está se segurando. Ele ainda não vai exercer o juízo dele, porque Ele está esperando por você. Mas isso tem um tempo limitado. Está acabando. O tempo está terminando. E tem muita gente levando isso na brincadeira. As igrejas estão cheias de pessoas assim, que não se arrependeram, que não têm vidas transformadas. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que as misericórdias de Deus nos trazem proteção. É ela que nos protege contra nós mesmos até. As misericórdias de Deus sempre vão contemplar perdão e uma segunda oportunidade. E as misericórdias de Deus nos constrangem a uma mudança, porque quando você enxerga o que você é e o que Deus está lhe oferecendo como oportunidade, só tem um caminho, irmãos. É o caminho que Manassés percorreu. É o caminho que Paulo depois percorreu. O caminho que eu percorri. Não perca tempo, querido. Não vale a pena. Não vale a pena. Você está perdendo tempo com tolices, com amenidades, com coisas que não têm valor algum. E está desprezando a segunda chance que Deus está te dando. Esses 3 princípios foram cumpridos, tanto na vida desta mulher, que adulterou, quanto na vida daqueles que desejavam apedrejá-la. Pararam para pensar nisso? Não foi só a mulher que foi beneficiada. Ela teve a segunda chance dela. Mas muitos daqueles, talvez não todos, mas muitos daqueles que estavam com a pedra na mão para lançar sobre ela, tiveram a oportunidade de pensar sobre os seus próprios delitos e pecados e entenderam a mensagem que Jesus estava falando. Mudaram suas vidas também. Na eternidade, teremos essa resposta. Jesus, no seu épico sermão, lá em Mateus capítulo 5, verso 7, ele diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Nosso dever, irmãos, é exercermos a mesma misericórdia que Deus exerce sobre nós, que possamos exercer sobre o nosso semelhante, sobre aquela pessoa que está desprezada, que tem um passado obscuro, mas que naquele momento ela decide mudar de vida. Sejamos misericordiosos também com esta pessoa. Sejamos misericordiosos com o nosso irmão que erra. Atentemos para isso, irmãos. E a Deus toda a glória. Vamos ficar de pé.